Olá, meu ensino médio. Aqui é a professora Kelly e neste vídeo nós vamos ver um pouquinho da relação fundamental da divisão e como ela pode nos ajudar resolvendo problemas. Bom, a relação fundamental da divisão, ela nos diz o seguinte. Bom, nós temos aqui uma divisão, certo? A divisão de um número A por B, que nós temos uma resposta que é o quociente e o resto, certo? Bom, transformando isso aqui em número, que eu sei que vocês entendem melhor com números, vamos lá. Nós temos um número aqui, 37, dividido por 5, dá 7 como resposta e sobra 2. 37 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Para chegar a 37, faltam 2. Então, nós temos aqui como dividendo o 37, o divisor é o 5, o quociente, que é a resposta, 7, e o resto, 0. Como nós estamos falando, pessoal, em números naturais, nós não vamos continuar essa divisão, porque eu precisaria colocar uma vírgula aqui, acrescentar um zerinho, que vocês já sabem fazer essa conta. Dividir o 20, nós teríamos 7,4. E 7,4 deixa de ser um número natural e passa a ser um número racional. Como nós estamos trabalhando com os números naturais, nós vamos deixar a continha dessa forma. E que a gente chega à conclusão na relação fundamental da divisão que, veja bem, se eu pegar o divisor, que é o 5, e multiplicar por 7 e somar com o 2, isso vai ser igual a 37. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. Veja bem, todos esses números eles estão aqui nessa conta. E o que vai me dizer a relação fundamental da divisão? Que o divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto, isso será igual ao dividendo. Então, a relação fundamental da divisão, ela é o quê? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Certo? Tá, professora, isso tá tranquilo de entender. Realmente, se eu multiplicar o divisor com o quociente e somar com o resto, eu vou chegar no numeral que é o dividendo. Mas como isso pode me ajudar? Veja bem, na apostila de vocês, nós temos aí uma situação problema, que é a seguinte. Isso está, pessoal, na página 26 da apostila de vocês. Vamos lá, situação problema 3. Cíntia, num primeiro momento, distribuiu todas as suas conchinhas em 8 caixas. Num segundo momento, ela distribuiu em 6 caixas. Em ambos os momentos, não sobraram conchinhas fora das caixas. Se no segundo, em cada caixa havia 4 conchinhas a mais do que no primeiro, quantas eram as conchinhas? Então, vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui de informação? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. De informação, o que nós temos? Vou colocar aqui situação. Problema 3, só para localizar vocês, página 26. Bom, o problema, ele quer saber o quê? Quantas conchinhas Cíntia tinha inicialmente. Ele não falou quantas conchinhas ela tinha.
Ele só disse o seguinte, que ela distribuiu primeiro esse número total de conchinhas em 8 caixas e não sobrou nada, porque em ambos os momentos não sobraram conchinhas. Então, no primeiro momento, ela distribuiu as conchinhas em 8 caixas e não sobrou nada. No segundo momento, ela distribuiu em 6 caixas, não sobrou nada, porém, o quociente foi o quê? 4 conchinhas a mais que no primeiro caso. Vamos escrever isso como uma divisão? Vamos lá. Eu vou chamar o número total de conchinhas de D. Vou escrever aqui. Número total de conchinhas. Número total de conchinhas de Cíntia. É o D, eu estou chamando de D, certo? E é exatamente o que nós procuramos nessa questão. A pergunta é quantas conchinhas ela tinha, né? Certo. Então, vamos escrever esse primeiro momento matematicamente? Num primeiro momento, Cíntia pegou o total de conchinhas dela, que a gente chamou de D, dividiu por 8 caixas. Ela teve em cada caixa um resultado. Em cada caixa ela teve uma quantidade de conchinhas e não restou nada. Então, o resto aqui é 0. Tudo bem? No segundo momento, Cíntia dividiu essa mesma quantidade de conchinhas, porque não mudou, em 6 caixas, teve um resultado, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e o resto é 0, porque não sobrou nada. Esse resultado que ela obteve nesse segundo momento de divisão, em cada caixa, teve 4 conchinhas a mais que no primeiro. Então, se o primeiro deu um quociente que a gente não sabe, no segundo momento, deu 4 conchinhas a mais que o primeiro. Então, se o primeiro deu Q, no segundo momento vai ser Q mais 4. Tudo bem? Usando, então, a relação fundamental da divisão, nós podemos escrever que a quantidade total de conchinhas, que é D, que é o dividendo, é igual ao divisor 8 vezes Q, mais o resto, que é 0. Então, nós podemos dizer que esse divisor, que é a quantidade total de conchinhas, é igual a 8Q, certo? No segundo momento, escrevendo também com a relação fundamental da divisão, nós temos que a quantidade total de conchinhas, que é o dividendo, é igual a 6, que é o divisor, vezes o quociente, que agora o quociente é Q mais 4, mais o resto, certo? Que é 0. Então, a quantidade de conchinhas total vai ser igual a 6 vezes Q mais 4. Eu estou multiplicando 6 por tudo que tem aqui dentro do parênteses. Então, 6 vezes Q, 6Q. Mais 6 vezes 4, 24. Mais 0 não vai influenciar. Olha o que encontramos. Nós temos aqui D é igual a 8Q e D é igual a 6Q mais 24. Nós sabemos que D é a quantidade total de conchinhas, que é a mesma nesse primeiro momento e no segundo momento. Nós não mudamos a quantidade de conchinhas. Ela dividiu a mesma quantidade de conchinhas no primeiro momento para 8 caixas, no segundo momento para 6 caixas. O D não mudou. Olha, só que para a gente conseguir encontrar o valor de D, nós precisamos de Q nos dois momentos. Mas para encontrar esse valor de Q, o que nós vamos fazer? Se D é igual a 8Q e D também é igual a 6Q mais 24, nós podemos igualar. Essas duas equações, elas são iguais. Então, eu posso dizer que 8Q
é igual a 6Q mais 24. Resolvendo isso, nós temos 8Q igual a 6Q mais 24. Nós encontramos aqui uma equação e vocês já sabem como resolver isso aqui. Vamos acompanhar? 8Q, 6Q está aqui positivo, vem para cá negativo, menos 6Q igual a 24. 8Q menos 6Q, 2Q, que é igual a 24. Q será igual a 24 dividido por 2. Q será igual a 12. Então, o quociente do primeiro momento é igual a 12. E o quociente do segundo momento será 12 mais 4, igual a 16. Bom, se eu encontro o resultado de Q, agora eu consigo encontrar o resultado total de conchinhas, porque eu não precisava somente de Q. Então, eu posso substituir o valor de Q tanto na primeira quanto na segunda, não tem problema. Se eu for substituir aqui na segunda, eu vou encontrar D igual a 8 vezes 12. Então, D é igual a 96. Encontramos a quantidade total de conchinhas que Cíntia tinha. Tudo bem, pessoal? Então, a relação fundamental da divisão, ela nos auxilia nesse tipo de questão que vocês precisam raciocinar. E também vai te ajudar na tarefa que vocês vão ver vão ver daqui a pouco, na tarefa 11. Pensem bem sobre isso e até a próxima.